Olá a todos, como é que vocês estão? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, 17 de outubro, hoje quinta-feira, estamos de volta em São Paulo, não vai ter aquela luz aqui, que aliás ela não vai aparecer mais. Clima parcialmente nublado, hoje 22 graus aqui, um dia mais ou menos quente. Veja, hoje temos alguns assuntos bem tipicamente de geopolítica mesmo. Bom, nosso canal aqui é de ensaios, comentários, reflexões de livre expressão aí sobre geopolítica, política nacional, é mais política internacional, né? Ou pensando a política nacional dentro da política internacional. Falo sobre imprensa, mídia, falo sobre pouco, sobre canais alternativos, sobre cultura, artes, atualidades em geral, veja. Então vamos lá, o presidente da Ucrânia, o conhecido Volodymyr Zelensky, e o chanceler alemão, o chamado Olaf Scholz, fizeram uma reunião aí na chancelaria em Berlim, a Alemanha, né? Bom, por enquanto estão restritos aí o uso de mísseis ocidentais lançados no território russo. Ainda não se sabe sobre esse tema, né? Se sabe apenas que estão dificultando aí para o Mr. Zelensky, né? O Mr. Zelensky quer mesmo armas nucleares. Ele falou: se vocês não me querem na OTAN, então me deem armas nucleares. Ele quer porque quer, né? Bom, então a perspectiva da Ucrânia aderir à OTAN continua também difícil, hein? Em maio de 2023, o Jazaro, aí, o Zelensky, presidente da Ucrânia, fez uma excursão, né, pelas capitais europeias para conseguir dinheiro e armas, e sempre consegue, né, de seus queridos amigos ocidentais, né? Bom, e aí o seguidor aí do Stepan Bandeira, né, preparava então sua propaganda e sua ofensiva de verão. Foi dito então que a excursão foi um sucesso. Bom, já a própria ofensiva e a ofensiva de verão não foi tão bem sucedida assim, né? E 18 meses depois, agora em outubro de 2024, Zelensky repete a dose. Mais uma vez, visitou Londres, Paris, Roma, Berlim em busca do valioso cacau europeu, né? Bom, desta vez ele vendeu aí o plano não mais de uma ofensiva, mas de uma vitória final e definitiva sobre a Rússia. O plano de Zelensky e seus ricos amigos europeus era conseguir o apoio do chamado grupo de Ramstein. Veja, são um grupo aí que congrega aí uns 50 países, né, que sob as ordens de Washington, Londres e Bruxelas apoiaram incondicionalmente a guerra da Ucrânia desde o início da operação militar especial russa em fevereiro de 2022. Bom, o Joe Biden, então, deveria comparecer à Alemanha, numa reunião aí na base aérea de Ramstein, na Alemanha, né? Mas daí veio o furacão aí, o Milton, né? E não deixou. O furacão Milton atingiu a Flórida e Biden cancelou sua viagem, né? Então podemos dizer que o Milton salvou a Rússia, hein? Do infalível plano de vitória de Zelensky. O pessoal que diz que o ARP, hein? Russo, hein? Bom, ainda não se sabe muito bem como funciona esse plano aí do Zelensky, né? De vitória final. Bom, o que nós sabemos aí, graças às fontes, né? Que nos abastecem aqui, é que os russos tomaram entre 25% e 30% da Ucrânia, 50% da infraestrutura da Ucrânia está acabada, a juventude do país foi ceifada, o país está depauperado, mas veja, isso parece que são pequenos detalhes, né? Parece que não são coisas importantes. O plano de vitória total do Zelensky parece que se resume em 5 demandas principais. Veja, vamos analisar aí. Veja, o Zelensky quer entrar para a OTAN. Quanto mais rápido, melhor, né? Talvez ele consiga entrar hoje mesmo, hein? Se bem que parece que não, né? Já na OTAN, já dentro da OTAN, ele quer uma zona de exclusão aérea imposta pela OTAN sobre o oeste da Ucrânia, justamente as áreas mais ricas em minerais, no Chernozem, a famosa terra fértil da Ucrânia. Bom, então ele quer mais sistemas de defesa aérea, né, e de proteção aérea. Depois, olha, ele quer usar mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente contra alvos nas profundezas da Rússia. Então ele quer que a Alemanha entregue os mísseis balísticos Taurus, que parece que o Olaf está fazendo aí de difícil, né? Que é um míssil aí de longo alcance, né? E é claro, ele quer altos investimentos na indústria de defesa da Ucrânia.
São coisas bastante simples, né, como vocês estão vendo, né, coisas, digamos, básicas, né, ninguém poderia negar a validade desses pedidos, né. Afinal, trata-se, veja, uma tarefa simples: vencer a Rússia, invadir, destruir o Kremlin, prender o Putin e dividir a Rússia em 28 estados a mais para os 54 lá estados dos Estados Unidos. E começar a vender o abundante gás, petróleo, as terras raras, os minérios, etc, etc, tudo para as grandes corporações industriais ocidentais, né? Bom, essas coisas a Rússia tem de monte, né? Gás, petróleo. Como vocês veem, é uma tarefa assim bastante razoável, né? Se não fosse razoável, vamos pensar, veja, sendo você acha que pessoas como Napoleão, Hitler, não teriam tentado? Afinal, eles eram pessoas extremamente razoáveis, não é mesmo? É verdade que eram uns psicopatas aí, sete cruzes. Bom, mas isso não vem ao caso, né? Bom, apesar disso, a maioria, e se não todos os pedidos do Zelensky não foram atendidos. Veja, ele parecia tão razoável, hein? Isso já estava claro aí quando o Jázaro andou fazendo turismo em Nova York e Washington em meados de setembro, mês passado. Na ocasião, o Biden, sempre com a mão cheia de dinheiro, deu 8 bilhões de dólares, porém não suspendeu as restrições sobre lançar mísseis contra Moscou, São Petersburgo, Kazan, Vladivostok, etc, etc. Bom, vamos lá. Para entrar na OTAN, é mais ou menos fácil, né? Veja, basta que todos os 32 Estados-membros aí da OTAN concordem, né? Então é fácil, basta que todo mundo concorde ao mesmo tempo. O primeiro-ministro eslovaco, o conhecido Roberto Fico, já disse que é contra a Ucrânia na aliança aí neonazi do Ocidente, né? O seu colega húngaro, conhecido ainda mais, o Viktor Orbán, também se opõe à entrada da Ucrânia na OTAN, né? Mas Washington e Berlim, bom, também não parecem tão animados assim com a Ucrânia na OTAN. Bom, só que nunca se sabe, né? Esses caras sempre podem mudar de ideia, né? O fato é que o Zelensky conseguiu uma boa grana e armas com o Olaf Scholz, né, no dia 11 de outubro, né? Cerca aí de 1,4 bilhão de euros conseguiu aí, né, para defesas aéreas, tanques, drones, artilharia, né, que serão entregues aí pela Alemanha, Bélgica, Dinamarca e Noruega, né? Então vocês veem que a guerra da Ucrânia está garantida para o ano que vem, né? E possivelmente até 2026, 2027. Bom, eu acredito sinceramente que essa guerra não vai chegar até 2030. Bom, isso daí eu posso dizer que eu tenho quase que certeza, mas ninguém pode dizer que tem certeza absoluta de nada, né? Mas eu posso dizer, a de 2030 não passa. Bom, e os mísseis balísticos Taurus, hein? No topo da lista de compras aí de Kiev, veja, não estão incluídos neste pacote. Então foi uma grande, digamos, frustração aí para o Zelensky, assim como o fato de que saiu quase que de mãos vazias de Londres, de Paris e de Roma. Bom, a União Europeia, ela já se saiu talvez um pouco melhor aí com o exigente Casar. Veja, no dia 10 de outubro, o bloco europeu disse que ia seguir treinando os ucranianos até o final de 2026. Você sabe, aquela coisa de lutar até o último ucraniano, né? Eles vão continuar nessa política, né? Bom, a missão europeia aí, europeu treina o último ucraniano, hein? Essa missão aí foi lançada em novembro de 2022. Veja, esse treinamento aí já conseguiu treinar 60 mil tropas ucranianas até agora, né? Isso significa mais ou menos a metade de todos os soldados ucranianos treinados no exterior. E 3 vezes mais do que os Estados Unidos treinaram. Então você vê que a União Europeia ela faz um grande esforço pela Ucrânia, né? E agora a ajuda da União Europeia à Ucrânia é de uns 162 bilhões de euros. Isso desde o início da guerra de 2022 até hoje. Veja, então compare aí desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, a ajuda da União Europeia à Ucrânia é de 162 bilhões de euros, enquanto que compara aí com os Estados Unidos, cerca de 84 bilhões aí de euros, cotados em euros, né?
Veja, e 2/3 da ajuda que os Estados Unidos enviam são de natureza militar. E com 57 bilhões até agora é mais do que a Alemanha e do Reino Unido, hein? Porque ele deu 84 bilhões, aí ele deu mais 57 bilhões, né? Então, somando aí o que a União Europeia deu e o que os Estados Unidos deu, veja, a Alemanha e o Reino Unido deram aí os seus 10 bilhões de euros, né? Bom, é como se dinheiro desse em árvore, né? Os Estados Unidos e a União Europeia não precisam se preocupar com nenhum cidadão americano ou europeu, né? Eles podem enviar dinheiro a rodo, aí, a caminhões, as toneladas, aí, para a Ucrânia sem problema nenhum, né? Veja, são números impressionantes, né? Veja, não há dúvida de que a Ucrânia já teria capitulado, quer dizer, já teria levantado a bandeirinha branca já em 2022, né? Se não houvesse o apoio aí dos aliados imperialistas, aí, globalistas do Ocidente. Bom, para a Rússia, isso daí serviu muito para fomentar sua produção militar. Também a Rússia teve que aprender muito rapidamente a evitar as sanções, os boicotes do Ocidente ao seu petróleo, ao seu gás, aos seus produtos, né? Ela também perdeu o direito ao SWIFT, perdeu até mesmo o seu dinheiro aí nos bancos centrais e privados europeus e americanos, né? Além disso, a engenharia reversa russa, o famoso aprendizado de guerra russo, nunca trabalhou tanto, hein? No entanto, apesar de todos os esforços dos aliados, a derrota ucraniana ou já aconteceu ou está muito próxima de acontecer, né? E o Vladimir Putin tem aumentado mesmo o seu esforço de guerra, né? Veja, ele enfrenta uma enorme coalizão de mais de 30 países, né? Só que o ucraniano aí, o Jazar Zelensky, ele disse que é muito pouco o que ele tem recebido, né? Que ele precisa pelo menos do dobro. Ele diz, na verdade, que precisa do triplo disso daí, né? Sempre dentro daquela lógica de quanto mais dinheiro você tiver, mais vitórias você vai ter no campo de batalha. Então, por que os americanos apanharam tanto dos vietnamitas, hein, dos vietcongues, né? Que eram praticamente camponeses que viraram vietcongues, hein? Bom, é para se perguntar, né? Bom, a reunião em Ramstein poderia ser o momento aí para o Ocidente triplicar suas doações, a fundo perdido aí para o Sr. Zelensky, né? Bom, vamos ver, né? Bom, e agora falar do Irã. Veja, o ataque do Irã foram 181 mísseis, entre eles os famosos hipersônicos, imparáveis, né? Que atingiram a base israelense de Nevatim. Veja, fica a 16 quilômetros da sua usina nuclear de Dimona. Veja, mísseis, 90% deles, então, dos hipersônicos, não foram interceptados, de acordo com os especialistas no assunto. Bom, independentemente do que seja dito, eu acho que o Irã é capaz de destruir o reator nuclear de Dimona, onde supostamente ele depositou suas 300 bombas atômicas clandestinas. Veja, já fiz um vídeo onde eu mostrei que houve furto de material nuclear radioativo dentro dos Estados Unidos, perpetrado aí pelo famoso serviço secreto israelense, né? Bom, quem disse isso, que Israel tem 300 bombas atômicas em Dimona, foi ninguém menos do que o ex-presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter, né? Washington Post, veja, o Washington Post é um porta-voz da CIA, né? A CIA é dona aí das ações aí do Washington Post, né? E ela comanda o Washington Post. Veja, ele relata, esse jornal, que a retaliação de Israel atingirá alvos militares e deixará de lado, digamos, alvos nucleares e petrolíferos. Bom, isso pareceu bastante agradável à administração do Joe Biden, né? Afinal, estamos aí a menos de 20 dias aí das eleições presidenciais dos Estados Unidos e o preço do petróleo precisa pelo menos agora ficar estável, não é mesmo? Bom, o Netanyahu aí, que é o Jazar aí, trumpista, ou então o Trump é que é que é netanyahista, né? Netanyahista. Bom, também ficou muito agradado, né, o Netanyahu aí, com o envio aí por parte da administração Biden
de um dos seus 7 sofisticados sistemas de mísseis de defesa, o THAAD, que é THAAD, para Israel. Veja, é melhor do que o Iron Dome, segundo se diz, né? Acredita-se que o THAAD alcance aí 5.000 quilômetros de distância e 200 quilômetros de altura. Bom, eu não entendo de armas, mas eu creio que o THAAD, bom, eu acho que ele é inútil contra os mísseis hipersônicos, hein? Bom, a agência Anglosphere Reuters disse que o THAAD, veja, significa Terminal High Altitude Area Defense. Terminal High Altitude Area Defense, área de defesa em alta altitude. Conforme o consultor militar russo Andrei Martyanov, uma das boas fontes aqui do nosso canal, veja, ele diz que o THAAD é disfuncional diante da manobrabilidade furtiva dos mísseis hipersônicos iranianos. Então, a colocação do sistema THAAD em Israel, veja, segundo o que se diz, o THAAD ele pode interceptar 27 mísseis ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Veja, eu não sei não, mas quero estar enganado, mas acho que isso aí faz parte da dancinha da garrafa, encenado entre o dançarino Netanyahu e o próprio Joe Biden, que faz o papel da garrafa, né? Veja, o sistema THAAD, enviado junto com 100 bons operadores americanos, teria como objetivo proteger a base militar secreta dos Estados Unidos, a base 512. Veja, não é a área 51, hein? É a base 512 em Israel, que está no deserto do Negev. Segundo o que se diz, há 12 anos está lá secreta. Então, como é que eles sabem que está lá há 12 anos? E que fica próximo ao reator nuclear clandestino de Dimona. Bom, podemos concluir que o sistema THAAD, enviado com uma certa urgência para esta base militar secreta aí, a 512, serve para proteger o reator nuclear de Dimona, entende? Pelo menos dá essa impressão de que protege, né? Bom, vamos já para a última parte do nosso vídeo. Hoje acho que vai ser um pouco mais curto, hein? Os sionistas se ofenderam aí com as observações de Macron. Veja, o presidente da França, o Macron, disse que Israel foi criado do zero pela ONU em 1948. Isso irritou muito os Zions. Veja, os Zions querem impor ao mundo esta narrativa ideológica de que Israel existe há vários milênios, né? E que o passado lhes pertence e que o futuro deve ser a repetição do passado. Bom, isso é uma espécie de eterno retorno, né? Tem alguns filmes interessantes, né? Que as coisas voltam e começam tudo de novo, né? Desse passado mitológico, messiânico, né? Bom, é uma pregação completamente, vamos dizer, fantástica, né? Mas é muito lucrativa, né? No mundo aí da teologia do domínio, da teologia da prosperidade, né? Bom, e daí disse o Said Boamama, que é escritor, sociólogo e pensador sobre a história da Palestina. Vamos ver o que ele diz, né? Esse importante autor. Ele diz, ó, é em violação do direito internacional que se inicia o processo de criação do Estado sionista em 1948 e que usou ideologicamente o nome de Israel. As potências imperialistas necessitavam de um Estado artificial e seria obrigatório o apoio inabalável a este Estado. Esta é a causa da impunidade de Israel. Apesar de sua violação permanente das decisões da ONU, Israel pode perpetrar genocídio na Palestina oficialmente, desde 1948, e segue perpetrando completamente impune. Bom, o Oriente Médio, veja, é uma região extremamente importante, né? Ele liga a África, a Ásia e a Europa. Veja, então é uma região que integra aí uma parte muito significativa do comércio mundial. Já na época das Cruzadas, era um local geoestratégico com amplas implicações econômicas. O povo palestino ele não trava sua luta pela independência nacional contra um Estado colonizador, simplesmente, mas contra todo um sistema imperialista e globalista. Veja, isto é a realidade cotidiana do povo palestino e o maior exemplo de resistência conhecida no mundo atual.
Bom, para terminar o vídeo, queria falar aí sobre essas novas armas a laser. Hoje foi um tanto sobre armas, né? Comecei falando lá do TAAD, né? E das armas que o Zelensky quer colocar lá, o Taurus, né? Bom, o exército dos Estados Unidos investiu bilhões em armas a laser. Ainda vai ter uma, hein? Ó. E já as utiliza no Oriente Médio, hein? Tô brincando, né? Bom, ainda não se vê soldados utilizando rifles a laser no campo de batalha. Veja, o secretário adjunto do Exército aí, dos Estados Unidos, o Doug Bush, pô, eu não sei se ele deve ser sobrinho do Bush, né? Ele disse à revista Forbes que armas a laser estão sendo utilizadas no Oriente Médio, inclusive para derrubar drones, derrubar alvos, né? Pouco se sabe sobre essas armas a laser. Veja, mas algumas pistas são possíveis. Por exemplo, está sendo divulgado aí que uma arma a laser de 20 quilowatts, baseado num sistema operacional aí chamado Locust, e que é da empresa Blue Halo, né? Bom, segundo se divulgou aí, o sistema aí da Blue Halo permite algo como disparos de laser. Bom, o sistema controla um hardware óptico a partir, naturalmente, de uma fonte de energia, né? Você tem que ligar, tem que ter carga, né? Permite emitir um laser de precisão e também tem uma inteligência artificial ali embutida na forma de um chip aí para determinar o alvo. Então você vê o alvo, né? Veja, é um aparelho, uma arma de milhões de dólares e que pode ser controlada a partir de um console do tipo Xbox. Veja, um Xbox custa aí uns 30 dólares, né? Então, assim, a partir de um simples console, você poderia estar controlando uma arma que custa milhões de dólares, né? Os Estados Unidos gastam algo como 1 bilhão de dólares por ano em armas de energia, aí, né? De laser, de luz, de energia eletromagnética, né? Bom, nesse tipo de arma, não há preocupação aí com a munição, né? Você tem que preocupar se o negócio está carregado, se ele está com carga, né? É como um celular. Enquanto tiver carga, vai funcionar, né? Outra vantagem, uma vantagem não precisa de munir continuamente, né? Só precisa estar com energia. Outra vantagem é que ele é silencioso, né? Mas são várias desvantagens. Por exemplo, ele é muito caro, os mecanismos são sensíveis e altamente especializados. Você imagina a manutenção disso daí, hein? E o reparo disso daí, né? Extremamente complexo, né? Você precisa ter um laboratório só para manutenção da arma, né? Bom, o Reino Unido também tem investido nessas armas. Por exemplo, o sistema Dragonfire, apenas para citar, né? Bom, nós estamos acostumados aí com esse negócio de Star Wars, né? Do Capitão Kirk, do Comandante Spock, nem seus phasers. Vocês lembram disso? Por exemplo, ele coloca lá o phaser apenas para estontear, né? Ou coloca no modo para simplesmente o alvo desaparece da face da Terra, né? Ele não sobra nenhuma fumacinha e simplesmente ele desaparece. E por aí vai, né? Bom, eu estou preparando uns textos também, talvez para amanhã, sobre Taiwan, sobre Taiwan, e também um texto muito interessante aí sobre as sanções que os Estados Unidos realizam no mundo, as sanções americanas, as famosas sanções, né? As milhares de sanções que eles perpetram, por exemplo, contra a Rússia, contra o Irã e agora contra a China. E o texto está ficando muito bom. Bom, e bom, acho que vai de bom tamanho hoje. Obrigado aí pela sua presença no nosso canal. Hoje vai ficar um vídeo mais curto, porque o de ontem ficou um pouco longo, né? E eu estava em Santos, eu vim hoje, subi aí a serra, mas deu tempo de preparar de manhã este vídeo. O nosso vídeo ele é pré-gravado e lançado geralmente no final da tarde. E prestigiem aí o nosso canal de mídia alternativa, de mídia independente, o nosso canal aí de livre expressão e livre comunicação. Se quiser ajudar o canal, dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Tem aí o nosso Pix aí, quem quiser ajudar.
E muito obrigado aí pelos seus comentários. Nós vamos ficando por aqui. E também vocês podem sugerir que eu aborde algum tema que seja de particular interesse aí para os membros do canal. Lembrando que os nossos temas preferenciais são de geopolítica, de geoeconomia. Por exemplo, eu fiz aquele vídeo onde eu analisei a questão da inflação, da deflação e da estagflação, né? Concluindo aí que os Estados Unidos precisa, né, de escalar a Terceira Guerra Mundial para poder se livrar da sua dívida pública de 35 trilhões de dólares, né? Então ele tem hoje uma necessidade de fomentar ao máximo o seu grande negócio, que é a indústria armamentista, né? E também a Big Pharma, né? Enfim, vamos então em frente, pessoal. Muito obrigado aí a todos. Até a próxima. Divulguem nas suas redes, né? E acionem o sininho também. Isso é muito importante. Verifique se você está seguindo o canal. Eu sempre peço essas coisas no final do vídeo, né? Porque eu gosto de entrar já no assunto do vídeo, mas é importante pedir essas coisas, porque essas coisas são necessárias quando você mantém um canal aí por livre e espontânea vontade no YouTube. Então esperamos continuar aí veiculando aí os nossos conteúdos. Muito obrigado a todos, até a próxima, fiquem com Deus.